Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Muito se ouve falar hoje sobre harmonização facial. E aí a gente encontra vários protocolos, né? O que serve para quem? Será que tem um protocolo que vai funcionar melhor com a maioria das pessoas? Será que dá para misturar esse aprendizado também? Como é isso na área da medicina estética? Hoje eu recebo a doutora Úrsula Mettelman. Ela é médica dermatologista, vai explicar um pouquinho para nós sobre esses protocolos, porque a gente lê sobre isso na internet, né? E para o leigo é mais difícil de entender como de fato aquele protocolo vai funcionar para cada face, né? Aproveita a oportunidade então, você pode ligar para cá e fazer a sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no Instagram, @Denise Luque, eu também espero a sua participação. Aproveita a oportunidade, você está acompanhando a nossa hashtag? Hashtag Consulta ao Doutor, uma maneira de você se comunicar conosco. Está assistindo ao programa? Tira uma foto, tira uma selfie, manda aqui para nós, faz sua pergunta, participe do bate-papo também usando a hashtag. Você que nos acompanha pelo Instagram, @TVHit, tem conteúdo por lá também. E na plataforma do YouTube você já sabe como funciona, né? Depois de cada programa, os vídeos ficam disponíveis para você ver e rever a hora em que você quiser. E durante o programa, quando nós estamos no ar, a plataforma também transmite a nossa programação. Então, ao vivo, em tempo real, você consegue assistir a toda a programação da HIT, mesmo quando você estiver fora de casa. Hoje eu recebo a doutora Úrsula Mettelman. Doutora, é sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço, Denise. Eu gosto muito de participar. Obrigada a toda a equipe. A gente agradece. Olha, na internet a gente nunca ouviu tanto esse termo, harmonização facial. E faz alguns anos que a gente ouve falar sobre alguns protocolos. E aí a gente não sabe se o protocolo é feito sempre na íntegra, se o protocolo é uma maneira de entender como a quantidade de preenchedor ou de material vai funcionar em cada face. O leigo, né, me coloco nessa situação também, a gente ouve falar e fala, acho que esse é melhor para mim. Aí vem um novo, com outro nome, você fala, não, talvez seja esse o melhor. E só o especialista fazendo essa avaliação médica é que pode nos ajudar, né? Explica o que mudou aí nos últimos anos, porque a gente tem acesso a tanta informação, né, doutora? Que o paciente já chega, pesquisou tudo já na internet, ele chega para você, ele já estudou. Sim, isso é muito bom, né? Essa quantidade de informações, hoje eu vejo elas até mais benéficas do que maléficas, porque muitas coisas que antes nós explicávamos, os pacientes tinham uma dificuldade de entender. E agora eles já pesquisam, já procuram, então a gente vai só dar aquela triada, separar, né? O que é mito e o que é verdade de tudo aquilo. Então, o que acontece? A harmonização facial, esse nome, esse termo pegou porque é um termo que engloba vários procedimentos, né? Você pensa assim em harmonia, em equilíbrio, em beleza, é um tema realmente saudável, um termo saudável. Só que, na verdade, o que se faz hoje, nós já fazemos desde a década de 80, de alguma outra maneira. Por exemplo, você volumizar a face, você corrigir a face, isso já era feito antes com gordura. Então, é aquele procedimento que nós chamamos de lipoenxertia. Você tira a gordura de alguma região do corpo e você coloca em outras áreas que estão faltando. Nós fazíamos isso muito na face, hoje é feito no glúteo, nas mamas, mas está voltando à face também. E a partir do momento que nós começamos a fazer com ácido hialurônico, que é uma substância industrializada, nós temos esse produto no nosso corpo, ele é responsável por dar o formato, por dar o equilíbrio, por dar a hidratação do corpo. A estética facial mudou. Então, hoje nós chamamos de harmonização os procedimentos que são feitos, na sua maioria, com os preenchimentos de ácido hialurônico, só que de uma maneira hoje um pouquinho diferente, porque os conhecimentos da anatomia facial hoje são melhores e maiores. Então, você consegue equilibrar, teoricamente, harmonizar mais do que nós conseguíamos anteriormente. Perfeito. Então hoje o que é mais utilizado para face
é o ácido hialurônico. Sim, é. O que acontece? A harmonização também, ela não é um procedimento específico. Perfeito. Não é só para volumizar, não, né? Ela seria assim, um termo genérico, né? Então você fala, vamos harmonizar. Aí eu vou escolher com o que eu vou harmonizar. O mais comum é o preenchimento. E dentre as substâncias, o ácido hialurônico, porque ele é mais natural, porque ele né, é uma substância que nós temos no nosso corpo, ele é desenvolvido em laboratório, mas ele é muito compatível, você pode usar grandes volumes, né? Dependendo do que o paciente precisar. Só que muitas vezes você analisa aquela face e você vê que aquele paciente precisa de uma toxina botulínica. Então, além de você dar um pouquinho de volume onde ele precisa, você precisa diminuir o movimento da musculatura. Então, você associando, você está harmonizando. Ou você fazendo um trabalho só com toxina botulínica, que é diferente. A toxina é uma substância que ela diminui a movimentação do músculo, ela não dá volume. Então, é comum as pessoas verem, né? Às vezes uma personalidade da mídia, tudo que modificou bastante o rosto, e falar, ela fez a toxina botulínica. E, na verdade, não foi isso, né? A toxina, ela ficou muito estigmatizada, às vezes até a pessoa não ficou bem e fala, foi aquela toxina que não deu certo. Então, não é isso. Você pode, então, fazer os tratamentos com os preenchimentos de ácido hialurônico, você pode fazer com a toxina e outras técnicas também. Tá. Então, precisa dessa avaliação. Para começar, você precisa avaliar. E a queixa do paciente é muito importante para você? Como é essa anamnese que é feita? Porque pode ser que ele já tenha feito, ele ou ela, né? Homens e mulheres podem fazer a harmonização facial. Pode ser que a pessoa já tenha feito. E aí pode ser que de fato não tenha ficado como ela desejava e ela culpa ou a toxina ou o preenchedor. O preenchimento comigo não funciona, viu, doutora? Eu fiz uma vez, olha, foi um desastre. A gente sabe que dentro dos preenchedores, mesmo com o mesmo produto que é o ácido hialurônico, a gente tem várias texturas, várias maneiras, para várias finalidades, né? Queria que você falasse um pouquinho o que você pergunta quando o paciente chega, se já fez, quanto da toxina, por exemplo, que tem uma vida útil mais curtinha, né, ali do efeito, se durou aquele tempo todo que é preconizado ou não, se o corpo metaboliza mais. Como é essa conversa, essa primeira conversa? Então, isso foi uma coisa que mudou também, porque hoje, além de você querer saber o que o paciente precisa, o que ele quer, você tem que entender também a emoção que ele quer passar. Então, hoje nós trabalhamos também com essa questão da emoção. Então, tem pessoas que chegam e falam, eu quero melhorar o meu olhar cansado. E aí você interpretando aquilo, você olhando, né, você vai unir a questão anatômica com a expressão, com o sentimento, né? E você consegue saber a técnica que você vai fazer. Ou ele fala assim, eu tenho um olhar, uma cara de pessoa brava, eu quero ficar com o rostinho mais ameno. Então você tem que trabalhar um pouco com a emoção, porque é isso, né? A nossa anatomia, a nossa face, a nossa expressão, ela vai passar muitas vezes uma emoção sem que você fale uma palavra, né? A nossa anatomia, a nossa face, a nossa beleza, ela já fala por si só. Então, por isso que muitas vezes você olha, você viu que tá bonito, a pessoa pode ter feito um monte de preenchimento e aquilo te passa uma imagem positiva. Ou pelo contrário, fez um monte de coisa, não ficou bom, você já pré-julga, né? Aquela pessoa já interpreta sem que ela nem se expresse. Tem um olhar meio sisudo, quando olham para mim, a primeira impressão é que eu sou bravo ou brava. Então, mandar essa mensagem também é algo que é levado em consideração. Mesmo que não é exatamente uma ruga, não tem exatamente uma coisa ali, mas se a pessoa quer suavizar, então isso é importante, também, essa informação. Também. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem a sobrancelha caída. Pode ser natural, pode ser por causa do envelhecimento, né? Que a gente trouxe até um modelinho anatômico aqui, que mostra a musculatura, né? A tendência é você, quando envelhece, abaixar toda essa musculatura,
perder a massa óssea. Então, por isso que nós vamos derretendo, que é o que a gente fala, né? A pessoa fala isso, usa esse termo essa mesmo. sensação de derretendo. Então, ela chega e fala, meu olhar tá baixo, meu olhar tá cansado, a minha sobrancelha caiu. Então, você consegue trabalhar com a toxina botulínica. Ela anula a musculatura que faz o efeito contrário, então você consegue subir. Por exemplo, na musculatura da face... Tudo que é vermelhinho é o músculo. É o músculo, tá? Tudo que é vermelhinho é o músculo. A musculatura da face, ela tende toda a puxar ou para o centro ou para baixo. O único músculo que puxa para cima é esse daqui, é o músculo frontal. Ele é o único que levanta. E nós temos aqui 19 que abaixam. Então, quando você consegue anular esses, você deixa esse trabalhar. Então, a toxina, ela vai trabalhando com isso. Você faz algumas injeções em alguns músculos específicos e aí tem um equilíbrio. Um que puxa, o outro que solta. Então, dependendo do que você quer, você vai ter o efeito de abrir o olho, fechar o olho, levantar a sobrancelha, deixar ela no mesmo lugar. Nem todo mundo precisa ficar com o olhar espantado, nem todo mundo precisa ficar com o olhar caído. Você tem como, né, dentro de um protocolo, dentro do conhecimento todo técnico, você modula isso. Esses protocolos, que hoje a gente poderia citar vários nomes aqui, eles vão funcionar para todo mundo? Então, se você começa a fazer, eu vou citar um aqui que eu conheço, que é o MD Codes, por exemplo. Isso. Se você começa o MD Codes, você tem que seguir ele até o final, você pode usar o MD Codes, o que é bom para aquela pessoa, numa parte da face, numa proporção, e um outro protocolo numa outra situação. Isso. Na verdade, assim, todos esses protocolos, eles são nomes de técnicas que alguns colegas criaram, desenvolveram, mas todas elas, por exemplo, partiram dos preenchimentos. Legal. O famoso preenchimento. Aqui, preenchimento também era um nome genérico, amplo, né? Que não falava especificamente de uma técnica. O MD Codes, o que ele ensinou para o médico? Ele ensinou que esses pontos da face, principalmente quando nós fomos para a anatomia mais profunda, que foi a óssea, se você coloca os preenchedores em pontos mais profundos, você vai simular aqui a anatomia facial. Então, você vai elevar um pouquinho a mandíbula, você vai elevar um pouquinho o arco da sobrancelha, você vai fazer o nariz, você deixa um resultado mais anatômico e mais compatível com o rosto do ser humano. Perfeito. Então, você faz mais profundo, mais perto mesmo do osso, coladinho no osso, para dar essa leveza. Agora, popularmente, o que as pessoas falam é assim, nossa, eu fui ao médico e ele falou a quantidade que teria que usar com a técnica MD Codes. Ai, é bastante preenchedor. É por isso? É porque vai mais profundo que usa mais ou não é isso? Então, na verdade, assim, até voltando um pouquinho, muitas vezes você pode associar as técnicas, porque aí tem o Delta Lift, tem o MD Codes, tem o MAP, tem várias técnicas que alguém criou e desenvolveu. Você pode associar, pensando até em economizar produto. Agora, o que acontece? Hoje, o que a gente sabe, isso, por exemplo, é muito interessante. As pessoas chegam, né, a maior queixa é o tal do bigode chinês, né? É o sulco nasogeniano. Então, o cliente vem, o paciente vem e pede para tratar o bigode chinês. Só que hoje a gente entende que o sulco ele é formado porque toda essa musculatura desabou. O envelhecimento dessa região da maçã, ele é o que mais compromete a face. Então, muitas vezes, para corrigir um bigode chinês, um sulco, você tem que reestruturar toda a face. Você tem que reestruturar todo o osso. E se a gente for pensar, aqui, ó, é uma ampolinha de 1 ml. É pouco, né? Aí, para você dar um volume importante, simulando, por exemplo, um osso que às vezes a pessoa nunca teve, muitas vezes o ossinho ela já nasceu com aquela estrutura menor. Você vai precisar de mais volume. Perfeito. E ó, a gente costuma falar, mas será que uma ampolinha dá, né? A doutora, será que uma ampolinha vai fazer o efeito que eu preciso? É pouco, né? Então, se eu colocar aqui numa colher, né? Porque é fininho, né? Ampolinha fina. Ou colocar numa colher é um pouco material que você tem. As pessoas se assustam às vezes, né, com a quantidade. Quanto vai precisar utilizar? Agora, a gente não fala valores no programa, mas só para a gente entender,
me parece que os preenchedores, então o ácido hialurônico, é um pouquinho mais caro do que a toxina botulínica. Tem razão para isso? Porque ele dura mais ou não é isso? É o material que é mais caro mesmo? Exatamente. É o material, é o custo de produção, é a tecnologia que envolve esse produto. E no mercado, você tem vários tipos de ácido hialurônico e hoje eu considero assim que essa fase nós já passamos e o que fica no mercado atualmente são produtos muito bons, porque é uma concorrência grande entre os laboratórios, então tem diferenças entre uma marca e outra, isso é um médico que trabalha, que tem uma expertise, porque os produtos são diferentes. O que acontece? Nós temos vários tipos de ácido hialurônico e na família, por exemplo, na família da marca A, eu vou ter o que é para olheira, Legal. o que é para lábio, o que é para fazer a volumização, que é para fazer essa parte profunda. Que deve ser mais espesso, mais né? espesso, Tá. o que é para fazer o queixo, o que é para fazer o bigode chinês. Então, dentro deles, o que eu falo? É que nem a maisena. Quando você tem ali o caldinho, você vai colocando a maisena, ele vai engrossando. Então, você pode ter um ácido hialurônico bem fininho, que seria para essas áreas, para o lábio, para as olheiras, ou você pode ter aquele mais denso, que é quando você vai simular aí um osso, por exemplo. Muitas vezes nós fazemos toda a mandíbula, né? Todo o osso, todo o contorno da mandíbula. Então, você precisa realmente de um produto mais denso. Perfeito. Tem muita pergunta chegando aqui nas redes sociais, as pessoas querem saber se adianta alguma coisa utilizar os produtos que são vendidos nas farmácias. Então não é procedimento que faz com o médico, não faz em cabine, não é isso. Se adianta, a qualidade da pele melhora qualquer tipo de procedimento também, né? Você fazer até uma toxina botulínica, que é algo mais simples, numa pele boa, o resultado eu acredito que já vai ser melhor, né? Então, Denise, é interessante assim, eu tenho quase 20 anos aí de dermatologia e a gente pôde, a partir do ano 2000, acompanhar todo esse processo, né? Então, hoje, coisas que nós falamos assim, que parecem fáceis, óbvias, demorou-se muito, 10, 15 anos para a gente realmente, porque a medicina é baseada em estudos científicos, não só nas evidências, mas o que nós sabemos, que, por exemplo, a toxina botulínica, aquela que relaxa o músculo, ela traz um viço, um brilho e uma qualidade de pele que é perceptível. Você muitas vezes vai fazer a toxina só nessa região aqui, a área dos olhos, e vai relaxar a musculatura da testa. Se você compara a cor da pele, a tonalidade, o brilho desta região e do restante, é muito diferente. Então, essa diminuição do estresse oxidativo que nós falamos, né? Esse estresse que a musculatura realmente tem de ficar ali danificando, fazendo a ruga, marcando, você consegue melhorar com a toxina. O ácido hialurônico também. Hoje, nós sabemos assim que ele estimula muito o colágeno. Só o fato de você perfurar uma pele com uma agulha ou através de uma cânula, o próprio contato já provoca um estímulo de colágeno e uma melhora da pele. Então, tem uma técnica que é um ácido hialurônico muito fininho, ele se chama Skin Booster. Também é uma técnica patenteada, tudo nós usamos, né, os produtos para fazer de uma maneira muito superficial. Então, na pele mesmo, né, por exemplo, na área que sobrou aqui, a pele, nesta pele eu faço várias punturas para hidratar. Então, eu melhoro tanto com a puntura como com esse ácido hialurônico superficial que eu estou colocando. Ele está estimulando o colágeno, está hidratando, está melhorando rugas finas. Então, para pessoas mais jovens, esse Skin Booster? Então, para as mais jovens e para as mais velhas também. Porque o que a gente tem na pele mais velha? Muita perda de água. É aquela história, né, do bebezinho que tem a pele bem hidratada e a gente fala do maracujá, né, que a gente vai ficando ressecado. A gente perde muito líquido, muita água. E as mulheres, principalmente depois da menopausa, e os homens no envelhecimento também. Então, por exemplo, essa área do colo, né, que é uma área que fica com elas... É uma área difícil de tratar, uma área grande, que fica com aquelas rugas do sono, a área das mãos. Então, esse tipo de hidratação superficial com ácido hialurônico, ela é muito interessante para essas áreas. Perfeito. E veio a calhar a pergunta da Maria Bernadette. Eu vou me preparar para dar um recado, te deixo a pergunta dela. Tem 55 anos, aliás, as perguntas que estão chegando aqui são bastante dessa idade, entre 50 e 60 anos. 55 anos tem a Maria, ela quer saber de você, doutor, o seguinte:
Esses cremes de farmácia para peles secas e muito ressecadas podem ajudar nesse resultado aí dessa hidratação que a gente precisa. A gente sabe que não é só de fora para dentro, mas às vezes a pessoa se hidrata mesmo, ela toma bastante água, mas ela conta que está na menopausa e que ela sentiu essa diferença quando entrou nessa fase da vida. Pergunta se isso ajuda. Agora a gente já ouviu a questão dessa técnica aí que também pode ajudar com essas tonturas, né? Mas a gente sabe que não pode deixar, não é porque você faz a técnica que a gente deixa de cuidar em casa também, né? Comenta um pouquinho, porque nessa faixa etária eu já tenho mais pelo menos umas 4 perguntas. Exatamente. Essa faixa etária, né, de antes da menopausa ou na menopausa, as modificações são muito grandes porque o estrogênio, que é o hormônio que vai diminuir na menopausa, ele é responsável por estímulo de colágeno, estímulo de fibra elástica e a vascularização celular. Então a mulher vai ter realmente uma perda cutânea muito grande. Então os cremes que você usa, eles sempre vão ajudar. O protetor solar, a hidratação, tanto facial como a corporal, um antioxidante, uma vitamina, um ácido que o teu dermatologista passe para você usar à noite. Então, certamente esse tratamento que você faz em casa também, o home care que nós falamos, ele é um coadjuvante muito importante ao lado dos procedimentos dermatológicos. Tá dado o recado. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os protocolos de harmonização facial com a doutora Úrsula Mettelman, que é médica dermatologista, explica tudo para nós. Doutora, para começar, é sempre uma boa consulta que vai ditar, uma boa conversa, né? Você precisa saber o que o seu paciente quer, que mensagem, que imagem ele quer passar, e aí você mostra as opções que tem disponíveis. A gente sabe, especialmente quando o assunto é a parte estética, nem sempre dá para fazer tudo de uma vez, porque é um investimento financeiro também que é feito, né? Você tem um retorno, tem pessoas que conseguem até oportunidades de trabalho porque conseguiram, né, se ajustar e fazer essa harmonização, melhorou a autoestima, melhorou tanta coisa que as pessoas foram atrás ali do que elas já podiam e já mereciam, e isso foi inclusive necessário profissionalmente. A gente sabe o quanto a parte estética mexe com o psicológico da gente, né? Mas às vezes não dá para fazer tudo de uma vez. E o profissional, o médico, também sabe disso, né? Dá para fazer um planejamento? Sim, dá sim. E eu penso muito nisso, né, Denise? Porque a quantidade de produtos que nós temos, a quantidade de opções hoje é muito grande, né? Você pode harmonizar com laser, por exemplo. Você pode harmonizar com os fios de sustentação, que são fios que você coloca nessa região e ele levanta a musculatura. Então tem a toxina, tem os preenchedores, tem os bioestimuladores, que são substâncias que estimulam o colágeno. Então o que a gente tem que entender? O que o paciente precisa, e muitas vezes você consegue fazer alguns pontos chaves de tratamento com 1, 2 ampolas. Ou você faz um planejamento, você fala, olha, esse mês eu vou fazer 2 ampolas, legal, mês que vem mais 2, mês que vem mais 3. Ou o paciente não quer fazer preenchimentos, porque tem pessoas que não querem fazer nada invasivo, que elas têm, né, medo daquele estigma que possa não ficar bom. As tecnologias são muito interessantes, porque quando você aplica, por exemplo, um laser um pouco mais profundo, ou um peeling mesmo químico, onde você aplica um produto no rosto todo, que vai renovar a sua célula, você tem uma melhora da pele como um todo. E digamos que assim, o custo-benefício muitas vezes é muito bom. Você consegue tratar cicatrizes de acne, você consegue tratar rugas, você consegue tratar a pele das pálpebras, né, que nós falamos que é a blefaroplastia, essa região onde a pele começa a sobrar. Então, por volta dos 50 anos, é muito difícil uma pessoa não precisar já fazer uma intervenção nessa região. Então, naquele momento onde você está, você tem que ter tudo na sua mente, né? Eu falo que é que nem dirigir. O começo você faz uma coisa e não consegue fazer outra. É importante você conhecer muito a anatomia, você ter a formação,
mexer com todas essas tecnologias, essas técnicas, porque você vai conseguir escolher o que o seu paciente precisa e o que ele consegue pagar, porque a gente tem que entender que os custos, né, eles são consideráveis e você consegue sim fazer um trabalho bom, honesto e por um custo praticável, factível, digamos assim. Perfeito. É legal falar isso porque o profissional ele também sabe, né? Ele sabe qual é a situação atual do país, então dá para fazer. Às vezes a gente pensa, ai, mas você vai ter que fazer tanto, vai ficar tão caro e você não faz nada. Não, né? Tem como planejar, até porque é algo que você vai fazendo e depois você precisa ir renovando. Porque nada do que a gente conversou aqui, ou que a gente vai conversar aqui, dura para sempre, né? Exatamente. Por exemplo, o ácido hialurônico é uma coisa que evoluiu também. Eles conseguiram colocar dentro dessa tecnologia substâncias que fazem com que ele dure mais. Então, tem produtos que, claro, tem um custo associado, eles são um pouco mais caros, mas que eles duram 1 ano e meio. Então, essa tem a diferença que às vezes você vê de um preço para o outro, né? Você fala, um custa X, o outro custa 3X. Às vezes fazendo essa conta pode valer a pena, né? Exatamente. E a tendência, como existe um estímulo de colágeno naquela região e esse estímulo é importante, você precisar cada vez menos. Então, por exemplo, para corrigir um bigode chinês, esse ano você usou 2 ampolas. Daqui a 1 ano, que é o tempo que a gente pede para o paciente voltar, pode ser que você precise de 1,5. Perfeito. Aí sobra um pouquinho para uma outra região. Então, são coisas que podem ser feitas também. Que cuidados que o pessoal que está em casa deve ter? Cada ampola dessa é de uso único? Então, você só usa em um paciente? Você sabe, né, doutora? Eu sou a paciente que faz esse tipo de pergunta para a médica também, né? Então, também quero saber, é de uso único? Então, não é preciso usar tudo. Sempre tem um lugar onde dá para colocar um preenchedor e que vai trazer o benefício, porque não é só o preenchimento, tem esse estímulo também de colágeno, né? É tão pouquinho, dá para dividir, pelo que eu estou entendendo. É de uso único, né? É de uso único. Essa pergunta é até muito comum, porque, por exemplo, a toxina botulínica você compra o frasco e você pode tirar ele e dividir, usar para mais de uma pessoa, ou com as técnicas que nós usamos hoje, que são novos pontos. Surgiram pontos que a gente não trabalhava antes. Então, você acaba usando um frasco inteiro. Hoje tem vários tipos de frasco, mas de um modo geral nós usamos um frasco inteiro para o paciente. Esse sistema de ácido hialurônico, se vocês olharem, ele vem com uma trava. Isso. O conteúdo que está aqui dentro está lacrado e está esterilizado. E você vai ter o contato com a agulha, com a seringa, com a pele. Nós não guardamos nem para o mesmo paciente fazer depois. Isso não é recomendado. Porque você teve o ar, você teve a oxidação, ele vai evaporar. A água que está aqui, ela vai perder, porque esse sistema foi rompido. Então, pelo risco de contaminação, que nós falamos que é a formação do biofilme, muitas vezes são bactérias que ficam lá dentro, elas ficam quietinhas. Aí, quando você tem, às vezes, uma infecção no nariz, faz um dente, faz uma outra cirurgia, aquele preenchedor que estava bonitinho, quietinho lá, inflama. Então, foram as bactérias que ficaram por alguma má técnica, né? Nós falamos alguma contaminação no momento do procedimento ou por usar produto que às vezes foi, né, enfim, guardado de uma maneira não adequada. E aí você até mostrou pra gente, você tem 2 agulhinhas, uma que é menorzinha e uma maior. Como é que você escolhe o que você usa? Então, exatamente. Aqui as pessoas perguntam muito. Eu costumo falar que assim, gente, esse é o meu momento blogueira, né? Tem aqui, momento blogueira, doutora. Mas é um jeito de mostrar. Tem a agulha, tá? E aqui tem a cânula, né? Qual que é a diferença? A cânula, ela tem uma ponta romba. Ela consegue divulsionar, tem uma palavra bonita pra gente falar aqui, ela consegue atravessar a musculatura sem romper os músculos. Tá vendo esse vermelhinho e esse azulzinho? Sim. Essas são as artérias e são as veias. Então, quando você injeta o produto, você consegue atravessar eles e diminui o teu risco de hematoma e diminui o teu risco de oclusão vascular, de você obstruir, de você colocar o preenchedor dentro de um vasinho desses. Tá? Então, isso foi uma evolução. Nos últimos anos, nós usamos muito a cânula para fazer a área da olheira,
para fazer trabalhos maiores, por exemplo, que nós também fazemos... você vai puxando e colocando o produto, né? Exatamente, Legal. você vai preenchendo, Legal. tá? Então, muitas vezes você tem um afundamento ósseo nessa região aqui e que também faz com que a sobrancelha caia, na região frontal. Então, você consegue fazer esse trabalho e espalhar todo o preenchedor. Nariz, que é considerado uma área de risco, porque o nariz ele é muito vascularizado, nós conseguimos com mais segurança trabalhar com a cânula também. Por outro lado, a agulha tem a sua indicação, não é errado usar a agulha. Eu particularmente tenho muitas técnicas que eu gosto da agulha, tá? E, por exemplo, mesmo no MD Codes, que é uma dessas técnicas, né, que um colega médico idealizou, tem alguns pontos ósseos que para você fazer o volume, para você fazer a projeção, você vai com a agulha lá embaixo, lá no osso e coloca o produto. Você chega a tocar o osso, né? Você chega a tocar o osso. É claro que assim, tem anestesia, né? O próprio produto, o próprio preenchedor tem anestésico, então a dor é uma coisa que é muito suportável hoje. Os produtos anestésicos, eles têm uma capacidade, os cremes anestésicos de anestesiar muito melhor. Então você pode usar as duas técnicas, dependendo do trabalho que você vai fazer e dependendo também da sua habilidade. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado, enquanto eu chego até lá. Hoje em dia a gente fala bastante, e os cirurgiões plásticos falam muito em peles mais grossas, que pode até interferir no resultado de cirurgia, principalmente de nariz, né? E aí sempre vem essas perguntas, doutora. Tem como, através de uma harmonização facial, deixar uma pele mais fininha, fazer com que você trabalhe essa pele? Às vezes você tem uma demanda aí para fazer uma cirurgia no nariz, você quer fazer, mas você quer deixar a sua pele mais fina para o resultado ser mais apropriado. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Na verdade, assim, é muito comum os pacientes chegarem assim, ai, doutora, mas eu vou ter que fazer tudo isso, então eu prefiro fazer a cirurgia plástica logo. Mas tem dois fatores. Que a cirurgia plástica, ela não resolve todos os problemas. Então, por exemplo, se você for fazer um lifting, se você for puxar a pele aqui no cantinho, a região central não vai ser contemplada com a plástica. Então, de qualquer maneira, você vai precisar de procedimentos nessa região. E outra, uma pele tratada, uma pele onde você melhorou a vascularização, você melhorou o colágeno, você estimulou as fibras e deixou ela mais elástica, mais maleável, ela vai ser muito melhor para o cirurgião plástico. Neste caso, eu indico os tratamentos a laser. O laser consegue trabalhar a face toda e dar esse estímulo de colágeno que vai ajudar muito o cirurgião plástico a trabalhar. Perfeito. Já já eu volto para falar sobre fotografia. Acredite, a gente vai no programa de hoje falar sobre fotografia, porque a harmonização facial de anos para cá mudou tanto e os resultados são tão mais sutis que me parece, é a impressão que eu tenho. Se você não fotografa, você acha que a mudança, nem aconteceu nenhuma mudança. Então já já a doutora vai explicar se hoje ter uma câmera boa de foto faz diferença também para poder mostrar para o paciente esse resultado. Já já a doutora Úrsula explica para nós. Vem comigo! Eu vou voltar para o bate-papo com a doutora. É o seguinte, doutora, tempos atrás não se falava tanto em uma harmonização que ficasse tão sutil a ponto das pessoas pela rua, os seus amigos e familiares, não percebessem que você fez uma toxina botulínica ou você colocou um preenchimento. Hoje em dia as pessoas falam, você tá mais bonita, mais bonito. O que você fez? Não tá mais tão nítido. Por conta disso, por conta dessas técnicas, né, de tudo ser tão mais suave e de fato harmonizar melhor, a fotografia se tornou indispensável, doutora? O que você conta para nós? Então, na verdade, assim, Denise, o conhecimento da anatomia foi fundamental para isso. Então, você saber realmente quais são os pontos, né, que deixam a pessoa mais bonita. E essa anatomia, nós sabemos o quê? Que ela é toda proporcional. Nós não somos bonitos por um acaso. Isso é tudo proporcional.
Tá? Então, se você for contar, existe uma proporção, por exemplo, entre o nariz e o lábio superior, entre o lábio superior e o mento. Então, o conhecimento dessa anatomia foi fundamental. E então, você preenchendo, você fazendo essas correções dentro de toda essa matemática, né, que nós chamamos a matemática da beleza, você consegue resultados melhores. Porém, aí eu faço um adendo que é o seguinte: já que a coisa hoje é padronizada, corre-se o risco de ficar todo mundo com o mesmo rosto, que é uma crítica que algumas pessoas fazem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, individualizar, né? Você não pode querer deixar todo mundo igual. Fazer o mesmo nariz, todo mundo quer ter o mesmo queixo, todo mundo quer ter o mesmo malar, todo mundo quer ter a mesma bochecha, porque aí voltamos para o mesmo lugar. Nós vamos ter pessoas todas iguais, de uma maneira talvez menos pior, mas volta a ficar aquele estigma dessa década, né? Porque a gente sabe que isso vai passar, isso vai mudar os nossos conhecimentos, os nossos conceitos, as nossas técnicas. E por isso que as coisas que são definitivas, os produtos, as técnicas definitivas, a gente tem que pensar bem antes de fazer. Antigamente se fazia mais, né? Sim. O definitivo, tá? E aí as coisas vão mudando, a gente vai adequando. Agora deixa eu entender, esse registro que você faz de antes e depois, que muitos profissionais na odontologia isso já era amplamente feito, porque a mudança no dente, tudo que acontece todo dia, né? Até mesmo emagrecimento, né? Todo dia você emagrece um pouquinho, quem te vê todo dia nem percebe. Se você fica um mês sem encontrar alguém, ela nota, essa pessoa vai notar, né? Com a questão da estética também não é diferente, né? Mostrar esse antes e depois, a fotografia, porque hoje tudo é muito a imagem, uma foto. O pessoalmente, ele é legal, mas ele vai se perdendo, né? Se você tá bonita na foto, hoje tem muito aplicativo para você fazer pequenas ou grandes mudanças, né? Esse registro vale para o paciente? É claro que na medicina não há garantia de resultado, mas esses efeitos tão sutis, as mudanças tão sutis, você consegue mostrar e sinalizar numa foto, né? Então, Denise, é até interessante você dar a oportunidade para a gente falar nesse assunto, porque é assim, hoje nós vivemos a era das imagens, né? Tá tudo dentro do smartphone da imagem, a imagem fala e as pessoas querem reproduzir aquilo e trazer aquilo para a vida delas. Porém, na medicina nós esbarramos no nosso código de ética médica. Então, até fevereiro, mais ou menos, nem os médicos, nem os dentistas podiam publicar antes e depois. Isso são resoluções que os conselhos fazem. A medicina não mudou e provavelmente não vai mudar a sua resolução. Por quê? Para o médico, no Código de Ética Médica, você mostrar o antes e o depois, né, de uma outra, de uma terceira pessoa, significava assim, que você estava colocando na mente do cliente, do seu paciente, a promessa de um resultado, que ele ia ficar igual, desconsiderando as diferenças individuais. Enfim, nós, né, lutamos aí em relação a um código que não vai mudar. Então, assim, o que eu acho interessante, o que nós fazemos é mostrar para o próprio paciente, né? Isso, é fundamental. Quem trabalha com estética, com cosmiatria, o paciente que vai se submeter a algum procedimento, ele tem que saber que ele vai ser fotografado, que ele tem que assinar um termo de consentimento. Isso é praxe, é praticamente obrigatório, onde são colocadas todas as informações ali boas e das coisas ruins que podem acontecer. Não significa que vai acontecer, mas todo mundo tem que estar ciente que pode acontecer. E aí você vai ter um profissional que sabe cuidar de você, que vai cuidar de você. Então a foto, para o médico, ela vai servir, e é muito interessante isso, para mostrar o antes e depois o próprio paciente para ele, né? Mas nós não podemos, nem em consultório, todos os pacientes pedem muito, eles pedem para a gente mandar casos, mas é uma questão ética, não dá para infringir a nossa regra. Eu acho que parte daí, desse princípio, né? Nós fazemos parte desse conselho, esse conselho que eu sigo essas regras. Ninguém é perfeito, mas assim, a gente tem que tentar seguir ao máximo. E eu consigo entender que também é uma maneira de proteger o profissional, porque é muito subjetiva essa interpretação, né? Para muitas pessoas, ver um outro caso só para você ter uma ideia de como as coisas podem funcionar. E para outro, ele pode interpretar, se ele quer ficar com aquele rosto, ele pode entender que está prometendo um resultado e não é. A gente sabe que
não existe promessa de resultado, isso a gente já aprendeu aqui ao longo dos anos, né? Cada organismo vai funcionar de um jeito e para tudo que você vai fazer, tem o risco mesmo mínimo e ao se submeter ao procedimento, a gente acaba também abraçando esses riscos. Tem uma questão que o pessoal sempre manda aqui, que é assim, ah, eu tenho uma festa, quero fazer um procedimento, mas não quero ficar roxinho. Só por essa imagem a gente já consegue ver que há chance de ficar um roxinho, né? Um ou outro. Há essa chance. Dá para fazer esse planejamento também para você não fazer o procedimento um dia antes de uma festa, né? Um dia antes de você receber um prêmio que você já está esperando aí há tanto tempo, né? Sim, até porque, Denise, é uma das imagens que mais me chocou, assim, durante a minha formação, foi ver como é o nosso sistema circulatório. Então, aqui tem os vasos grandes. Se eu colocasse a palha de aço em cima daqui, aquele emaranhado, a palha de aço é o que nós temos aqui para nutrir a nossa pele. Então, as chances de você pegar ali um vasinho, alguma coisa, são muito grandes. Usando cânula, você diminui essa chance. Fazendo, muitas vezes, procedimentos bem superficiais, aí você tem que ter uma técnica, né, um pouquinho mais habilitada, você até consegue, mas o ideal é não fazer. Você pode inchar, você pode ter um hematoma, você pode ter uma reação. Então, o ideal é você se programar um pouco antes, uma semana pelo menos. Por exemplo, uma toxina botulínica, ela demora 15 dias para fazer efeito, né? Então, o ideal é não fazer. O preenchimento, ele pode dar um resultado realmente lindo. Você já vai fazendo, nós fazemos lábios, por exemplo, os lábios ficam lindos. Só que dali a 24, 48 horas, eles vão inchar. Às vezes a paciente até gosta, né? O homem também, porque hoje 30% dos nossos pacientes são homens. Mas o ideal é não fazer, pelo menos no mínimo, uma semana de antecedência. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Tá na linha Vanessa, fala conosco de Jandira, em São Paulo. Oi, Vanessa, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, é que eu fiz uma rinoplastia já tem 3 anos, né? E ele quebrou o ossinho, que ele era largo, né? Ele era largo, o meu osso, e mexeu na cartilagem, que na ponta do nariz. Porém, quando eu fico séria, ele fica bem perfeitinho, fininho, com a pontinha arrebitada. Porém, quando eu vou sorrir, ele abre totalmente o meu nariz. Parece que aí quando eu tiro foto, parece que eu não fiz nada. Eu preciso fazer uma harmonização facial para deixar ele tipo assim, quando eu vou sorrir, ele não abre muito as abas e a ponta do nariz não ficar. E tipo assim, quando ele também desce, a ponta do nariz dele desce na hora quando eu vou sorrir. Excelente sua pergunta, Vanessa. Muito obrigada por ter ligado. Doutora, o que a gente pode responder para ajudar a Vanessa? Então, nariz é uma coisa muito perguntada, muito procurada nos últimos anos, no último ano principalmente, né? Porque essa possibilidade de você não precisar operar o nariz, e o modelo do nariz também muda e mudou, né? Hoje a gente reclama, né? Às vezes você se olha e fala, mas eu não tô gostando mais desse nariz, porque o nariz hoje, ele é um pouco mais alto, ele não é tão arrebitado, mas ele é bem estruturado, ele é um nariz mais firme, que você perde com o envelhecimento. Com o envelhecimento, você tem o osso, mas tá vendo aqui a pontinha do nariz, a cartilagem. Isso. Então, muitas vezes na cirurgia plástica, você mexe nesse ossinho e mexe na cartilagem. A cartilagem amolece. A cartilagem deixa esse nariz um pouco mais alargado. O nariz operado, a princípio, não se faz preenchimento, não se faz harmonização. A princípio, não. Isso vai depender do profissional que vai trabalhar com você. Mas algumas correções, como, por exemplo, preencher, colocar um fio, que são esses tratamentos com os fios, você consegue apertar um pouco esse nariz, você consegue levantar a aba. Né? São técnicas que são feitas nessa região, você vai raspando o fio no osso, é um pouco mais invasivo, mas ainda assim é feito em consultório com anestesia local. Então você consegue passar nessa regiãozinha aqui do nariz, você vai conseguir apertar esse fio e fechar o nariz. Só que são técnicas mais transitórias. Os fios de sustentação, eles conseguem fazer um lifting, eles conseguem esticar a pele, mas de uma maneira transitória. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá,
A nossa telespectadora falou que a ponta do nariz também cai quando ela sorri, né? Não fica tão arrebitadinho quando ela tá, como quando ela tá séria. Isso é algo que acontece com a maioria das pessoas, né? O que que faz a pontinha do nariz cair um pouquinho quando a gente sorri, doutora? Aí tem um detalhe, você tem a musculatura nessa região aqui, que quando você sorri, ela estica e puxa o nariz para baixo. Uma das coisas que você pode fazer, se você tem dentro do lábio uma preguinha, é cortar essa preguinha, então você diminui essa questão do nariz vir para baixo quando você sorri, você consegue cortar e muitas vezes em consultório com anestesia local, ou fazer toxina botulínica. Se o problema não é essa preguinha, se o problema é mais essa questão muscular, a toxina botulínica relaxa esse músculo, então você sorri e não coloca o nariz a pontinha para baixo. Preencher, dar mais estrutura na região, né, de suporte do nariz e no dorso nasal também pode ser uma opção. Aí realmente só fazendo uma avaliação para indicar qual que é a melhor técnica e muitas vezes a reoperação. Tá dado o recado, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre os protocolos de harmonização facial com a doutora Úrsula Mettelman, que é médica dermatologista. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886. Volto para a entrevista com a doutora Úrsula Mettelman, falando sobre os protocolos de harmonização facial. A gente tem que ter alguma cautela, a doutora falou, para não ficar todo mundo com a mesma face, né? Todo mundo com a mesma característica, porque o belo também é naquilo que diferencia um pouquinho, né? Um pouquinho de assimetria todo mundo tem, querer deixar todo mundo simétrico, pode não ser por aí o caminho. Agora, se tem uma coisa que a gente tem visto bastante, doutora, é lábio. Por que o lábio é tão importante? Você falou aí, tem os terços da face, né? Então tem a distância que deixa as pessoas mais bonitas. E o lábio denuncia a questão da idade também, né? Comenta um pouquinho pra gente e se tem algumas técnicas novas hoje que podem ser utilizadas para quem não tem naturalmente, não quer ficar com um lábio super grosso, né? Então que chame tanto a atenção. Exatamente. Nós falamos que assim, os lábios hoje são os silicones de ontem, porque está todo mundo com essa questão voltada para o lábio. São as áreas de sensualidade mesmo, não só de envelhecimento, né, mas como os glúteos, a prótese de silicone nas mamas e essa questão do lábio, que não é só mais a mulher mais velha. Hoje tem muita moça jovem, né? Muita adulta jovem que quer fazer lábio também. O que tem o lábio? O lábio, esse músculo aqui é um músculo circular, ele é um esfíncter. Então, muitas pessoas têm o hábito de falar, né? Fazendo biquinho, tudo, fumam, então vão fazer aquelas rugas. O famoso código de barra? Código de barra, tá. Muitas vezes precocemente, e que vão ali denunciar mais idade. Então, com o lábio você pode trabalhar nessas duas questões. Você pode fazer uma hidratação, que é um preenchimento, como nós falamos, muito leve, que praticamente hidrata e vai dar um pouquíssimo volume. Ou você pode realmente, para aquela pessoa que nunca teve ou que perdeu os lábios, que praticamente não consegue nem passar batom, ou que passa batom e ele corre pelo código, você pode dar o volume. Isso vai de uma ampolinha dessa a 3, 4, tá? Depende do trabalho que você vai fazer. Muitas vezes o problema não está no lábio, está em toda essa arcada óssea, legal, essa reabsorção óssea que a pessoa tem. Porque nós temos, quando você faz a densitometria óssea lá da coluna, a gente acha que a perda óssea só está lá embaixo. A gente não pensa que toda essa perda óssea também está no nosso crânio. Então, muitas vezes você tem que reacomodar os seus dentes, né? Então, você tem que fazer um trabalho conjunto ou até mesmo fazer o preenchimento nos lábios superiores, não no lábio. Você vai fazer nessa região para melhorar o código de barra. E as técnicas que nós fazemos hoje, realmente elas estão muito mais delicadas e com um resultado mais bonito do que antes. Sim. Porque você consegue melhorar o contorno e não deixar aquela boca, né, que o pessoal falava de bico de pato, aquele volume disforme.
Vou me preparar para dar um recado, enquanto eu chego até lá, essa é exatamente a preocupação. Ah, mas será que vai ficar tão nítido que eu mexi na boca, né? E a outra pergunta que eu deixo antes de me preparar para dar o recado, enquanto eu vou até lá, é sobre a perda de efeito, né? Porque a gente sabe que o que a gente está falando aqui, nada é para sempre, nada é definitivo. E a boca, né? Então a gente fala muito, come, né? Então você acaba movimentando demais. Mesmo que você não queira perder, até a toxina botulínica, né? O pessoal fala, aí você fica mais tranquilo, né? Aproveita para relaxar, para não exigir demais o músculo que tá ali descansando. Com a boca não tem o que fazer, né? Comenta um pouquinho pra gente. Na verdade, os produtos para lábio, né, que tem as ampolas específicas para lábio, elas já vêm com essa questão de uma acomodação, então elas são bem maleáveis para ele não ficar palpável. Você não vê aquelas bolinhas, né? Não vê as aplicações e a durabilidade é um pouco maior, mas mesmo assim ele vai ser absorvido. O que nós falamos, assim, de um resultado bom para um lábio são 8 meses. Passou esse período, você já se programa. Se você tiver esse hábito de fazer sempre, procurar sempre o seu dermatologista e for fazendo aí as reavaliações e os retoques, a quantidade que você precisa fazer a cada vez é menor. Doutora, vamos voltar para esse bate-papo? Porque eu fiquei super animada. Você falou dos lábios. Sabe o que recebi uma pergunta agora? O pessoal querendo saber sobre o nariz, que era o tema anterior que a gente falava. Aquela gibinha no nariz, o ossinho que incomoda. E a pessoa que não quer fazer cirurgia plástica, sabe? Ela não quer se submeter a uma anestesia, tem medo. Às vezes é só um pequeno incômodo que ela tem. Nem é algo assim que ela... Às vezes é uma característica da família, que ela quer amenizar um pouquinho. Tem maneira de fazer isso sem cirurgia, doutora? Então, Denise, essa é uma ótima indicação para um preenchimento. Onde que acontece esse ossinho, essa giba? É justamente onde você tem aqui o osso e o início da cartilagem. Então, você consegue colocar o preenchedor, o ácido hialurônico, nessa região e deixar esse nariz retinho. Então, é uma ótima indicação para quem, né, não quer operar, tem um defeitinho pequeno, tudo, você consegue corrigir sim. E é aquele público que não faria... Ah, que dá para fazer a cirurgia plástica? Ok, sabe que dá, mas ela não faria. Ela passaria uma vida inteira sem corrigir esse nariz que a incomoda, né? E aí tem essa alternativa agora. Como o nariz, a gente não, ao contrário da boca, movimenta bastante, dura mais o resultado do nariz? Sim, essas áreas mais profundas, né, que nós falamos assim, o terço médio da face, que hoje nós consideramos que é o que estrutura toda a face, é o mais importante, o primeiro a abordar. E o nariz, eles têm uma durabilidade maior. Mas, é como nós falamos, né, em torno de 1 ano, o interessante é voltar. Muitas vezes você vai precisando cada vez menos dos procedimentos, mas é voltar e fazer aí uma reavaliação, colocar mais uma ampolinha ou outra ali, fazer uma toxina e vai fazendo sempre um pouquinho, aí não fica pesado. Ruguinhas no nariz, também é algo que as pessoas buscam amenizar? Sim, também. Aí as técnicas associadas são as melhores, né? Tem rugas que você consegue melhorar com a toxina botulínica. Você vai relaxar essa musculatura, associando ao preenchedor, ao ácido hialurônico e muitas vezes ao laser. Então, lembrando um detalhe, quando você já tem uma ruga marcada, quando você tem já aquele vinco, aquele sulco, a toxina botulínica não melhora. Quase sempre você tem que associar ou um laser para renovar toda aquela célula, ou até um preenchimento, esses preenchimentos mais leves, como as hidratações. A toxina é mais para prevenção. Tá. É para quando você tem aquela ruga de movimento. Então, quando fala de fazer a toxina botulínica para prevenir, não é exagero e não é bobagem. É Não. porque a ruga ela vai chegar, é uma questão de tempo. Sim. Ontem eu estava até discutindo um caso assim, um garoto de 17 anos, com rugas bem marcadas na região frontal. Então, a gente discutindo, isso já é um tratamento, porque ele já tinha umas rugas compatíveis aí, talvez com 70 anos. Isso é tratamento? Isso é precoce? É uma questão até, assim, pra gente discutir, né? Você tratar com 17 anos, você estaria exagerando ou não? Você já está dando um conforto para uma pessoa que tem... Hoje nós tratamos a lesão, não a idade. Sim. Então, se você falar, eu quero um creme, eu tenho 30, mas a minha ruga é uma ruga de uma pessoa de 50. Eu vou dar um creme de 30 ou já de uma pessoa de 50? Então, você tem que tratar exatamente o que ela tem e não a idade. Perfeito.
Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, algo também que eu tenho visto bastante, doutora, é sobre o ângulo da mandíbula. O que você tem a dizer? Mudou de fato? Hoje as pessoas vêm buscando mais, a gente sabe, né? Tem os tipos, os formatos dos rostos e nem todo mundo tem um formato de rosto com a mandíbula bem marcada. Dá para construir? Sim, dá. E eu falo assim, com essa questão das fotos, as fotos digitais, os smartphones, nós nos olhamos de maneira que nós não nos olhávamos antes. Então as pessoas começaram a perceber coisas que elas não percebiam antes, associada também ao conhecimento da anatomia. Então este ângulo, algumas pessoas não têm, a pessoa ela nasce com esse ângulo mais aberto, ele não fica marcado. O que tem que tomar cuidado? Você consegue preencher, você consegue fazer esse ângulo, mas principalmente nas mulheres, se você faz um ângulo muito marcado, isso masculiniza. Isso remete mais, esses ângulos, né, muito quadrados, próximos a 90 graus, remetem mais a uma face masculina. Então é bonito, valoriza o rosto, você pode fazer, mas nunca exagerando para não ficar masculinizado. Vou voltar para o bate-papo? O programa está quase acabando, doutora. A gente tem mais 2 minutinhos. Mas sabe o que me chamou bastante atenção? Você falou da mandíbula, né? De fazer esse estudo e entregar esse resultado. A pessoa está acima do peso, às vezes cobre o próprio formato do rosto dela. Há a recomendação dessa perda de peso para não volumizar ainda mais aonde, de repente, a ideia não é essa. Comenta um pouquinho conosco, por favor. Então, quem está fora do peso ou está num processo de emagrecimento, porque muitas vezes a pessoa está estabilizada naquele peso e não vai mudar. Então, o ideal é realmente diminuir aquele peso, porque um dos componentes que nós temos que não está aqui nos modelos anatômicos, mas são as bolsas de gordura. Então, entre esses músculos, embaixo do músculo, você tem bolsa de gordura que também engorda e emagrece e você vai perdendo com o tempo, né? E aí remete a uma outra técnica que nós fazemos também, Denise, que pode ser feita hoje não só na papada, que é muito comentada, que faz parte do processo de harmonização, que é a tal da lipo de papada, ou as enzimas para papada, que hoje nós fazemos em várias áreas do rosto, porque você tem bolsas de gordura nas pálpebras, nessa região aqui que nós chamamos de jaw, e na papada. Às vezes é uma característica da pessoa, ela tá no peso, né? Não Exato. É uma questão, é quase ali uma gordura localizada que ela tem, né? Sim. Essa papada ela tem que ser analisada. Muitas vezes ali você vai precisar de fio, você vai precisar estimular colágeno, você vai precisar de laser. Porém, um procedimento que nós temos feito muito, que é uma das maiores procuras realmente, é você dissolver, digamos assim, essa gordura com a aplicação de injeções que tem um líquido, uma substância que derrete essa gordura e o próprio organismo elimina. Perfeito. Nosso tempo está acabando, eu vou deixar os contatos então da doutora, que é dermatologiaum@hotmail.com, é o e-mail que a doutora disponibiliza, dermatologiaum, de Úrsula Mettelman, @hotmail.com, e o Instagram da doutora, que tem sempre uma informação que vai fazer a diferença no seu dia a dia, vai te lembrar para você cuidar da sua pele, é o @doutora, abreviado, DRA, dermatologista. @doutora dermatologista. Doutora, você sabe que eu adoro quando você vem. Volte outras vezes para sempre nos lembrar a cuidar do maior órgão do nosso corpo e trazer aqui as novidades, né, de harmonização e como é que dá para melhorar com responsabilidade. Obrigada. Isso, eu que agradeço. Eu gosto muito de estar aqui esclarecendo, ajudando um pouquinho a esclarecer, né, a população. Eu agradeço de coração. E de forma simples, né? Às vezes a gente pega uma informação e fica tão complicado de entender. A doutora traduz, explica tudo aqui pra gente. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado no Consulta ao Doutor, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 3h35 da tarde. Te vejo amanhã. Tchau!